Olá, meu nome é Gabriela e vou falar sobre um levantamento dos determinantes para a inovação social digital a partir de um mapeamento sistemático da literatura. A inovação social pode ser definida como uma ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, focada na satisfação de necessidades sociais através de novas relações e colaborações humanas ou de governança comunitária. E já a inovação social digital pode ser definido como um tipo de inovação social no qual inovadores, usuários e comunidades colaboram por meio de tecnologias digitais para co-criar conhecimentos e soluções para uma grande faixa de necessidades sociais. Então, o objetivo é, diante da importância das tecnologias digitais como habilitadores, transformadores e suportes às inovações sociais, este trabalho apresenta o processo e os resultados de um mapeamento sistemático da literatura orientado pela seguinte questão de pesquisa: quais os determinantes que orientam e levam uma iniciativa de DSI a ser bem-sucedida? O mapeamento sistemático foi composto pelas seguintes etapas. Primeira, que foi a definição do escopo do mapeamento, onde a gente realizou o planejamento através da definição de protocolo, fazendo uma estratégia de busca. Já o segundo foi a busca por estudos primários, que foi verificar a natureza, extensão e avaliação qualitativas dos trabalhos nas áreas de interesse usando strings de pesquisa em bancos de dados científicos. E a terceira parte foi a extração de dados, que foi a aplicação de um filtro através de critérios de inclusão e exclusão para a identificação dos estudos primários mais alinhados ao propósito do mapeamento sistemático. E o quarto foi a análise e síntese, que foi definir e aplicar critérios qualitativos, procurando palavras-chave e conceitos que reflitam sobre a natureza e contribuição da pesquisa. Aqui foi o protocolo, onde a gente utilizou essas 4 bases de pesquisas. O ano de publicação foi 2013 a 2018. A equipe executora foi a estudante de pós-graduação e professor orientador. E a questão de pesquisa foi a que a gente falou, que foi quais os fatores que orientam e levam uma iniciativa DSI a ser bem sucedida. A busca por estudos primários, que foi os respectivos sinônimos combinados pelos conectores lógicos OR e END. A string de busca base resultante foi Digital Social Innovation, END Driver, OR Drivers. Para os resultados em português foi utilizada a seguinte string de busca: Inovação Social Digital, OR Inovações Sociais Digitais, END Determinante, OR Determinantes. A gente utilizou o software Mente porque foram retornados 119 estudos primários e foram classificados e organizados por meio dessa ferramenta. Então, conseguimos separar por cada etapa os estudos que foram baixados nas bases de pesquisas. A extração de dados. Ela foi realizada a partir da aplicação de um filtro, baseado em critérios de inclusão e exclusão. No critério de inclusão, a gente utilizou artigos cujo título e o resumo apresentam de forma clara o alinhamento ao problema de pesquisa. E os critérios de exclusão foram artigos com escopo não aliado a RQ, artigos repetidos, trabalhos que não são artigos completos, tais como resumos, palestras, apresentações, entre outros, e artigos escritos em outra língua que não seja o português. Aqui vocês conseguem ver a quantidade de estudos primários que foram selecionados na extração de dados, que foi um total de 16 estudos. Para a análise dos estudos primários, foram definidos e aplicados nessa etapa os seguintes critérios qualitativos. O estudo apresenta de forma clara um problema de pesquisa. O estudo apresenta de forma apropriada os métodos usados para a coleta de dados. O estudo responde a respectivo problema de pesquisa. O estudo demonstra alguma relação com fatores que guiam o desenvolvimento e contribuem com a iniciativa de inovação social serem bem-sucedidas. E o estudo apresenta critérios de avaliação e inovação social digital. E aí foi então realizada a leitura completa dos 16 estudos primários selecionados na etapa anterior e aplicados os critérios qualitativos, onde vão ter critérios que atendem ou não atendem no final da análise. Esse aqui é uma tabela onde mostra os 16 estudos primários e os
os critérios de qualificação, se atende ou não atende. Na análise de síntese também, a síntese consistiu em identificar os determinantes encontrados nos estudos primários aceitos na análise. Para ilustrar graficamente e ajudar a visualização, foi elaborado um mapa mental, o qual descreve os determinantes drivers encontrados e as respectivas fontes de referências. Então a gente pode ver aqui as organizações híbridas, empreendedores sustentáveis, dados abertos, governo eletrônico, sociedade do conhecimento, mídias sociais, sensores, aplicativos e dispositivos móveis e aplicações web 2.0 e 3.0. De modo a responder à questão de pesquisa, conforme descrito no protocolo, os determinantes de inovação social digital, resultantes do mapeamento sistemático da literatura, estão consolidados com a identificação das devidas fontes do ID dos estudos primários. Aqui são os estudos que a gente analisou, os drivers determinantes e a descrição delas, e a fonte onde foi encontrada. Então, ao final da análise, foram considerados como aceitos para fins deste mapeamento sistemático 11 estudos primários, a partir dos quais foi possível extrair os seguintes determinantes drivers para os projetos de DSI: dados abertos, empreendedores sustentáveis, organizações híbridas, sociedade do conhecimento, mídias sociais, sensores, aplicações web 2.0 e 3.0, governo eletrônico, dispositivos móveis e aplicativos móveis. Com o mapeamento sistemático da literatura realizado, foi possível identificar que os determinantes do projeto DSI enfatizam aspectos tecnológicos e organizacionais. Há então uma lacuna sobre estudos que analisam o impacto de fatores humanos nas iniciativas de DSI, tais como engajamento, recompensa e voluntarismo. Entre as oportunidades de pesquisa identificadas está a elaboração de uma abordagem para a gestão da estratégia de DSI, que trate de maneira holística os fatores tecnológicos, organizacionais e humanos, que são as referências. E obrigado, e temos aqui um e-mail de comunicação para vocês se tiverem alguma dúvida.